Temos aqui uma notícia sobre o Lucas Paquetá. A Federação Inglesa de Futebol abriu investigações sobre possíveis violações de apostas esportivas envolvendo pessoas próximas ao Lucas Paquetá, e o caso fez com que o Manchester City, a princípio, desistisse da contratação do brasileiro. Essa história é muito pesada, porque é o seguinte, quando saiu eu pensei, tá, vai ser investigado, vamos ver o que é, né, de repente é um caso como aquele do Tony, que o Paquetá aposta sozinho em casa, mas cara, a princípio é bom esperar as investigações pra gente saber o que vai acontecer, mas a princípio é um negócio muito feio, tá? O Globo Esporte anunciou aí que a investigação é sobre o seguinte: o que aconteceu foi que, num dia específico lá, do nada, um monte de contas começaram a ser criadas do zero numa casa de apostas. E essas contas que tinham sido recém-criadas, todas estavam apostando o máximo possível que o Paquetá e o Luiz Henrique do Betis tomariam amarelo no mesmo dia. Certo? Então, olha que curioso. Do nada, um monte de conta nova. Do nada, essas contas novas estão tudo apostando na mesma coisa e com valor máximo. E aí, isso levantou suspeitas. Beleza? Por isso que a casa de apostas acabou fazendo aí um comunicado, né? Oficial de que alguma coisa estava suspeita. E no final das contas, no dia que essas apostas foram feitas, de fato o Luiz Henrique do Betis tomou amarelo e o Paquetá também tomou amarelo, né? O Paquetá tomou amarelo, inclusive, que é muito feio, porque se a gente rever o lance agora sob esse novo prisma, sabendo essa história, é um amarelo super violento no meio do campo. Tipo assim, não tinha perigo de gol nenhum pro West Ham. E o Paquetá vem igual um louco e derruba o cara. Então parece que ele tava realmente querendo ser amarelado. Foi uma entrada totalmente desproporcional. E cara, acho que vai ficar muito feio, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo aí, o que as investigações vão resultar no final das contas, mas tá com toda a cara de ser um negoção feio. Até porque parece que essas contas novas, que estavam todas apostando no amarelo do Paquetá, são ali de pessoas próximas aos jogadores, né? A ele é o Luiz Henrique, familiares, amigos, coisas do tipo. Então, cara, tá fedendo feio esse caso aqui. E só pra deixar bem claro, ó, lá no dia 12 de março, um camarada que faz a aposta, acompanha esse negócio de apostas, tá? Muito antes desse caso vir à tona, já tinha achado super estranho as odds do Paquetá tomar amarelo naquele dia. Ou seja, o quanto que a casa de aposta estava pagando por um possível amarelo do Paquetá. Porque pra quem não tá ligado, se tem um evento, né, como é que funciona as apostas? Tem um evento que tem uma probabilidade de acontecer. Muita gente começa a apostar nesse evento, as odds começam a baixar, ou seja, o quanto de retorno que ele dá pra quem apostar, né, naquilo ali, começa a baixar. E aí o retorno pro Paquetá ser amarelado tava muito pequeno. E o cara falou, como é que o retorno é tão pequeno se ele é um jogador que tem 3 amarelos só na temporada inteira, né? Por que hoje, especificamente, a casa de aposta tá colocando esse negócio do Paquetá como algo tão provável de acontecer? Porque o retorno tava muito pequeno. Explicando assim, a casa de aposta, ela tem tipo um bot, tipo uma inteligência artificial, que ela monitora cada aspecto, cada aposta possível. Aí, como a aposta pro Paquetá tomar cartão amarelo estavam recebendo valores muito altos, tinha gente apostando altíssimo, as odds, esse bot começou a baixar a odd. Aí esse usuário aí viu isso e identificou e achou estranho. E no final das contas, então, essa investigação tá rolando aí, cara, mas tá com uma carinha feia, né, pro Paquetá. Ele jogou ontem, normalmente, no jogo do West Ham, fez gol de pênalti contra o Chelsea, comemorou parecendo que quem dá um grito de assim, extravasando, né? Ele deu um grito pro ar, assim, pro céu, né? Mas, cara, não sei, tá com uma cara muito feia. E agora, é uma tristeza pro Paquetá porque, bicho, eu fui pesquisar, né? E as fontes aí informam que o Paquetá, atualmente, recebe um salário de mais ou menos 8 milhões de libras por ano. Faz os cálculos. Mais de 40 milhões de reais. Faz os cálculos. Mais de 40 milhões de reais por ano. Por que um cara que ganha mais de 40 milhões de reais por ano vai querer fazer mutreta com o bet, cara? Pô, é um negócio inacreditável, cara. Se realmente aconteceu, é de uma tancice tão grande, velho. É de uma ganância tão grande. Pra quê? Pra quê? E ainda sabendo que, cara, na Inglaterra, uma coisa que a gente bate na tecla muitas vezes, que no Brasil, se for ser, né, ter tudo liberado esse negócio de aposta, que pelo menos tem que ter regulamentação pesada. Porque na Inglaterra tem uma regulamentação pesada, tem um monte de mecanismos de evitar lavagem de dinheiro, corrupção, esquemas envolvendo apostas. E um deles são esses monitoramentos preventivos. Então, por exemplo, o que aconteceu foi que a própria casa de apostas fez a denúncia porque achou que tinha alguma coisa estranha nesse caso do Paquetá. Né? Então, cara, sabendo que o negócio assim é lá, pra quê? Pra quê? O jogador tava com interesse do Manchester City. Ele poderia ter obtido a transferência da sua vida, né? O cara poderia, inclusive, sei lá, ganhar 2 vezes mais que ganhava no West Ham. Mas agora, pelo jeito, a transferência foi pro Haaland.
Não, o City saiu do negócio porque a FA tá investigando o caso, né? A Football Association, que é tipo a CBF lá da Inglaterra. Eles começaram a investigar o caso. Aí, como tava saindo as notícias na imprensa de que o City tava negociando por ele, a própria FA comunicou ao Manchester City que, ó, esse jogador pelo qual vocês estão negociando está sendo investigado por fraude em caso de aposta. Aí, quando o City ficou sabendo, ele fez: opa, então eu não quero não. Porque, pô, você vai pagar 100 milhões de libras no jogador pra daqui a pouco ele ser banido do futebol? Óbvio que não faz sentido. Aí o City pulou fora da aposta. Da aposta, pulou fora do negócio. Aí quando o City pulou fora, os jornalistas ficaram sabendo disso e deram a notícia. Isso não começou a ser investigado agora, já tem algum tempo. Só que a gente só ficou sabendo agora porque os jornalistas só descobriram agora devido ao Manchester City, né? Então, assim, como o Pedro falou, caso bizarro, né, cara? É muito estranho, tá? É difícil de acreditar que isso é coincidência, que, porra, criaram contas no mesmo dia pra apostar na mesma coisa com valor máximo. Pô, é muito difícil de acreditar, tá? E assim, a casa de aposta que saiu prejudicada foi essa que tá no patrocínio da camisa do West Ham, tá? Eles identificaram lá que, pô, tem alguma coisa errada aqui. Aí eles comunicaram a Football Association para eles começarem a fazer uma investigação e, enfim, teve todo o desenrolar. O que é que pode acontecer agora? Se você pegar o precedente, recentemente a gente teve o caso do Ivan Toney. Ivan Toney, jogador do Brentford, tá? O que é que aconteceu com o Ivan Toney? Pessoas envolvidas no futebol lá na Inglaterra, elas são proibidas de apostar. Elas são proibidas de apostar em qualquer coisa. Não é, não, o cara joga no Brentford, então se ele quiser ele pode apostar em jogo do City contra o Manchester United. Não, não pode. Ele não pode. Eles não podem apostar em nada lá. Se eles são profissionais de futebol. Aí, o Ivan Toney, ele era viciado em apostar, ele apostava direto, e ele chegou a fazer apostas nele mesmo. O Ivan Toney chegou a apostar, ele já falou sobre isso, inclusive, em um podcast, ele apostou em jogos que ele faria o primeiro gol do jogo. E aí, o que é que acontece? Cara, isso é um bagulho tão grave, que assim, você apostar que você mesmo vai fazer o primeiro gol do jogo, influencia demais. Porque pode chegar numa situação em que você tá cara a cara com o gol, e tem um cara do seu lado. Você vai tocar nesse cara porque é mais seguro ou você vai finalizar porque você apostou em você mesmo fazer o gol? Vocês estão entendendo a gravidade da situação? E aí o Toney tomou um ban da FA e ele só vai poder voltar a jogar em janeiro de 2024. Esse ban foi, sei lá, uns 3 meses atrás, então já tem um tempo que ele tá sem jogar e ele só vai poder voltar a jogar em janeiro de 2024. Só que o caso do Paquetá é ainda pior do que o do Toney, porque é um caso de esquema, de você entrar no jogo pra tomar um cartão amarelo de propósito pra bater uma aposta. Então, assim, cara, se eles. Eu não sei qual vai ser a conclusão da investigação. Agora a questão assim, de se eles vão conseguir provas contra o Paquetá. Eles podem até punir ele sem ter provas concretas, tá? Porque todas as evidências apontam pro Paquetá. Então a justiça lá na Inglaterra não é a mesma daqui. É um caso mais complicado. Cara, a punição do Paquetá pode ser muito mais severa do que a do Toney. Ele pode ser, assim, banido pra sempre do futebol inglês, ou ele pode tomar um ban de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. De qualquer forma, cara, se ele não tiver muita sorte de ser absolvido, ele vai ter prejudicado toda a trajetória dele no futebol inglês e talvez no futebol europeu de maneira geral. Porque quem na Europa vai querer contratar o Paquetá depois disso? Eu tenho certeza que ele ainda teria mercado aqui no Brasil. Se ele voltar para aqui pro Brasil, se ele tomar um ban lá na Europa e não conseguir mais negócio com ninguém lá, e ele voltar para aqui pro Brasil, o que não vai faltar é clube querendo contratar ele. Mas era um cara com projeção no futebol europeu, na principal liga da Europa, que estava perto de jogar no Manchester City, que hoje é o time do momento, é o atual campeão da Champions do caralho, trabalhar com Guardiola. E ele jogou isso tudo no mato, pode ter jogado isso tudo no mato, pode ter, por causa do esqueminha de merda de aposta. Sério, é um nível de... É até difícil achar a palavra, tá ligado? Mas é revoltante, cara, é revoltante, porque pô, o jogador que você gosta é da base do Flamengo, é meu time, acompanha a carreira do Paquetá desde que ele se tornou profissional. E ver essa carreira degringolando por causa de uma merda dessa, cara, é decepcionante demais. Tu tem noção como é que o ban, se ele toma um ban lá, se a FIFA faria que isso fosse válido pra outros lugares também? Ou ele conseguiria fazer aqueles miguezão, sei lá, toma um ban de 2 anos, aí é emprestado por 2 anos pro Palmeiras, pro Flamengo e aí depois volta? Cara, pelo que eu li sobre o caso, pode ser que a FA requisite que seja geral. Por exemplo, ela pode dar um ban só na Inglaterra. Mas se ela quiser, ela pode requisitar a FIFA que o ban seja do futebol. Então isso aí já sairia da alçada da FA e passaria para a alçada da FIFA. É realmente lamentável.